Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta aqui para dar uma continuidade à nossa leitura e estudo, por que não dizer, né? Do livro Dois Espíritos. Nós estamos entrando agora na sexta parte, ok? Estamos no capítulo 6º, livro 2º, capítulo 6. E como esse capítulo é grande, eu divido em partes quando o capítulo é muito grande. E nós estamos falando sobre a vida do espírito e as escolhas que ele faz, o que acontece quando ele se prepara para reencarnar e tudo mais. Então, a pergunta que nós paramos foi essa, a de número 267. E a pergunta que foi feita é a seguinte: poderá o espírito fazer sua escolha durante a vida corporal? Será que isso é possível? Resposta: seu desejo pode ter influência, dependendo da intenção, como espírito. Porém, muitas vezes vê as coisas de maneira diferente. E é nesse estado que faz sua escolha. Quer dizer, quando ele está na vida espiritual, ele vê de forma diferente. Então ele tem uma visão melhor. Ok? Então quando nós estamos na vida espiritual, é que fazemos as nossas escolhas. E ele continua: mas ainda uma vez, pode fazê-la na sua vida material. Porque o espírito tem sempre momentos nos quais fica independente da matéria que habita. Principalmente, minha gente, quando a gente dorme, né? Quando faz uma meditação e tudo mais. E ele faz a pergunta novamente. Muitas pessoas desejam grandezas e riquezas. Não é certamente como expiação, nem como prova. Quer dizer, ninguém deve desejar, né? A riqueza e grandeza. Aí ele alega que é por expiação e prova. A resposta é a seguinte: sem dúvida, é a maneira que deseja essas grandezas para gozá-las, como espírito, deseja-as para conhecer-lhes as vicissitudes. Então, olha só, sem dúvida, é a matéria que deseja essa grandeza para gozá-las. Quando estamos dentro do corpo, alegamos isso: eu queria ser rico e ser grande para poder fazer muito bem. Mas não vamos nos esquecer que o primeiro beneficiado será sempre a gente, né? A gente ia dar aquilo que fosse supérfluo. Então a matéria, na verdade, interfere na boa escolha, né, do espírito. Aí ele continua: até alcançar o estado de pureza perfeita, o espírito tem constantemente provas a suportar? Resposta: sim, mas elas não são como as entendeis, pois chamais de provas as tribulações materiais. Ora, o espírito alcançando um certo grau, sem ser perfeito, não tem mais provas a suportar, porém tem sempre deveres que o ajudam a se aperfeiçoar e que não lhe são penosos, não fosse senão o de ajudar os outros a se aperfeiçoarem. Ok? Então nem sempre são penosos. Pergunta: o espírito pode enganar-se quanto à eficiência da prova que escolheu? Certamente, né? Muitas vezes. É por isso que estamos aqui ainda. Resposta: pode escolher uma que esteja acima de suas forças e então sucumbe. Pode também escolher uma que não lhe dá proveito algum, como ocorre se prefere um gênero de vida ociosa e inútil. Nesse caso, uma vez de volta ao mundo dos espíritos, ele percebe que nada ganhou e pede outra existência para reparar o tempo perdido. Pergunta: a que se devem as vocações de algumas pessoas à sua vontade de seguir uma carreira de preferência a uma outra? É porque a pessoa tem certas vontades, certas preferências. Resposta: parece-me que vós mesmos podeis responder a esta questão. Não é a consequência de tudo o que dissemos sobre a escolha das provas e sobre o progresso realizado numa existência anterior? Quer dizer, tudo isso faz parte do plano daquele espírito, né?
Ele já havia se programado previamente para vir à Terra, passar por certas coisas, exercer certa profissão, então intuitivamente acabam seguindo aquele caminho, né, que ele próprio já havia escolhido na pátria espiritual. Pergunta 271. No estado errante, olha gente, estado errante é quando o espírito está fora do corpo, lá na vida espiritual, ok? Então vamos lá. No estado errante, o espírito estudando as diversas condições nas quais poderá progredir, como pensa realizar seu progresso nascendo, por exemplo, entre os canibais? Resposta: não são os espíritos já avançados que nascem entre os canibais, mas espíritos da natureza dos próprios canibais, ou que lhes são inferiores. Sabemos que os nossos antropófagos não estão no último grau da escala evolutiva e que existem mundos onde o embrutecimento e a ferocidade não têm analogia sobre a Terra. Vocês estão vendo? Então tem mundo que as coisas são bem piores que na Terra aqui. Esses espíritos, portanto, são inferiores aos mais inferiores do nosso mundo e encarnar entre os nossos selvagens é para eles um progresso. Quer dizer, existem espíritos daqueles mundos mais violentos que o nosso, que o fato dele reencarnar aqui no meio de uma tribo, para eles é um progresso enorme. E ele continua falando. Da mesma forma que seria um progresso para os nossos antropófagos exercer entre nós uma profissão que não os obrigasse a derramar sangue. Se não vem mais alto, é porque a inferioridade moral não lhes permite a compreensão de um progresso mais completo. O espírito não pode avançar senão gradualmente. Não pode transpor de um salto a distância que separa a barbárie da civilização. É nesse fato que vemos uma das necessidades da reencarnação, para que corresponda verdadeiramente à justiça de Deus. De outra forma, em que se tornariam esses milhões de seres que morrem cada dia no último estado de degradação, se não tivessem os meios de alcançar a superioridade? Por que Deus os deserdaria dos favores concedidos aos outros homens? Vocês estão entendendo a explicação aqui da reencarnação? Quer dizer, aqueles que nasceram sob essas condições, nesses planetas terríveis, não teriam a oportunidade de crescer? Claro que terão novas existências para ir evoluindo aos poucos, da mesma forma que nós também, todos. Pergunta 272. Os espíritos que procedem de um mundo inferior à Terra, ou de um povo muito atrasado, como os canibais, por exemplo, poderiam nascer entre os povos civilizados? Resposta: sim. Há os que desencaminham querendo subir muito mais alto, mas nesse caso, eles ficam desajustados entre vós, porque têm costumes e instintos que não se afinam com os vossos. Esses seres nos dão o triste espetáculo da ferocidade dentro da civilização. O retorno para junto dos canibais não será para eles uma queda, pois não farão mais que retornar ao seu lugar, talvez com maior proveito. Vocês estão vendo, quando a gente vê a violência no mundo, vê pessoas que cometem crimes bárbaros, e para elas é uma coisa assim banal, elas não têm o sentimento que a maioria dos outros têm, né? Por quê? São espíritos que estão tendo uma oportunidade para aprender um pouco mais e avançar. Pediram uma prova difícil, chegaram aqui, sucumbiram. Então, eles não vão ser expulsos do nosso planeta, eles vão voltar para o meio deles, para o ambiente deles, que não será nada chocante para eles. Isso já está acontecendo, sempre aconteceu no planeta Terra, ok? Só que, segundo a doutrina espírita, e a maioria dos espiritualistas acredita que a mudança está cada vez maior, não é verdade? Por isso que nós estamos vendo frequentemente muitos espíritos ainda revoltados, rebeldes, nascendo e praticando esses crimes absurdos, ok? Faz tudo parte, não vamos nos esquecermos disso.
Ele pergunta então: um homem pertence a uma raça civilizada por expiação? Poderia encarnar numa raça selvagem? Resposta: sim, mas isso depende do gênero da expiação. Um senhor que foi duro para seus escravos, naquela época tinha escravidão ainda em alguns países, tá? Poderá vir a ser escravo a seu turno e sofrer os maus tratos que fez suportar. Aquele que um dia comandou pode, numa nova existência, obedecer àqueles mesmos que se curvaram à sua vontade. É uma expiação, se ele abusou do seu poder, e Deus o pode impor-lhe. Essas coisas que eu não acredito, tá? Do Espiritismo, quando fala que Deus pode impor-lhe. Deus não impõe nada, o próprio Espírito reconhece o seu próprio erro e pede para passar por aquela prova. Eu não acredito que Deus imponha nada. Nós mesmos nos cobramos dentro da nossa própria consciência moral. Um bom espírito pode também, para ajudar-lhe ao progresso, escolher uma existência influente entre esses povos e então é uma missão. Quer dizer, pode acontecer que o espírito peça para nascer no meio desses povos que não são civilizados, para ajudá-los, né, no crescimento. Vamos lá. Pergunta 274. As diferentes ordens de espíritos estabelecem entre elas mesmas uma hierarquia de poder? Há entre elas subordinação e autoridade? Resposta: sim, e muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros uma autoridade relacionada com a sua superioridade, que exerce por uma ascendência moral irresistível. Eu vou falar bem claramente para vocês aqui, são algumas informações que a gente lê e não presta atenção. Está tudo aqui sublinhado. Vocês estão vendo que é uma ascendência moral irresistível? Eu acredito nisso. Por isso que eu não acredito quando dizem que tem espírito das trevas e nos fazendo mal, espíritos terrivelmente maus. Sabe, ele teria que ter ascendência moral sobre aquela pessoa que ele quer agir. Se ele é mau, ele não tem nenhuma ascendência moral. Ele pode ser inteligente, ter conhecimento, mas não tem moral alguma. Se ele quer prejudicar alguém. Vocês estão entendendo? É por isso que eu não acredito nisso tudo. Acredito nisso que está aqui. Ok? Pergunta: os espíritos inferiores podem se subtrair à autoridade do que eles são superiores? Quer dizer, o cara manda e fala: não vou fazer, será que isso pode? Resposta: ele reafirma: eu disse irresistível. Vocês estão entendendo essa informação? E ele reafirma: irresistível. Qual o maior poder que nós temos sobre o universo? Não é de Deus? Ou estou enganado? Vamos pensar sobre isso, gente. Aí vem as pessoas com história que tem o Deus Javé, que ele criou um universo paralelo, ele está fazendo essa cagada toda, desculpe o termo aí, e que nós somos filhos desse Javé. Espera aí, isso aqui, se para espírito tem uma hierarquia, onde o superior, né, comanda, e essa força é irresistível, como é que pode existir um Javé com uma maldade enorme? Tem o mesmo poder com Deus, Deus deixaria esse cara criar uma porção de espíritos? Porque dizem que é um criador, Javé, mas não dizem de quê. Eu já fiz uma pergunta aqui a um conhecido, né, no grupo. Javé criou o quê? Espírito ou matéria? Ele se calou e não me respondeu. Eu gostaria de ter essa resposta dessas pessoas que acreditam que Javé criou, é um co-criador. Isso para mim é uma ideia que está retornando ao pensamento antigo de Roma, né? Que se diziam deuses. Agora estão denominando de forma diferente, mas que é a mesma coisa. É um Deus co-criador. Então eu queria saber se essas pessoas podem me responder. Se tiver alguém ouvindo esse meu áudio, que acredite nisso, me responda. O que Javé criou? O corpo ou o espírito? É uma pergunta interessante, porque criar corpo, a ciência, embora não esteja muito desenvolvido no nosso planeta Terra, consegue fazer isso, né? A partir daquilo que já tem, né? Multiplicando a célula e coisa e tal. Mas eu quero saber criar o espírito. Aí eu quero saber se Javé criou o espírito.
Se os filhos são criação de Deus, vocês acham que Deus permitiria que Javé abusasse dos filhos que não são dele, que são de Deus? Será que existe essa possibilidade? Bem, então, se existir na cabeça de vocês a possibilidade, com toda certeza vocês não acreditam num Deus único. Então se junte a essas pessoas que acreditam nos deuses, em deuses co-criadores, que é esse nome que está agora, entendeu? E vai por aí. E volta para Roma. E começa depois, então, em vez de progredir, estamos regredindo. Aí essas mesmas pessoas dizem que acreditam em Jesus. Mas é meio estranho. Eles falam de duas coisas completamente opostas. Porque Jesus falou que só existe um Criador. Ele não falou que existe o Criador Javé, que criou essa porção de problemas. Porque quem acredita em Javé, acredita no Javé orgulhoso, vaidoso, egoísta, tudo de ruim. Então Jesus foi mentiroso. Se ele existiu, ele foi mentiroso, porque ele falou que só existia um Criador, um Deus. Não é verdade? Mas eles dizem que acreditam em Jesus. Talvez o Jesus deles seja igual ao Deus deles. Mentiroso, falso. É a visão que eles têm. Seriam mais francos se eles soubessem se posicionar corretamente, se definirem, porque não conseguem se definir. Ok? É por isso que eu acredito num poder central maior que é Deus. E ninguém vai passar por aquilo que Deus não permitir. Javé, se tivesse algum poder de criar espírito, Deus, se o permitisse, saberia muito bem o que Javé queria fazer com isso. Ok? Porque Deus sabe de tudo, do presente, passado e futuro. Certo? Deus criou tudo perfeitamente. Então, meu amigo, se Deus tivesse criado o Javé, que eu pudesse criar problema para ele, esse Deus já não é tão perfeito assim. Também fez cagada. Ok? Então não acredito nesse Deus que dizem aí que Deus fez cagada. Acredito num Deus único, poderoso, né, protetor e amoroso. E não vai abandonar um filho sequer seu. Pode fazer a cagada que quiser esse filho. Pode fazer muita merda. Mas jamais será condenado ou maltratado por Deus. Muito pelo contrário. Mas vamos lá. Então ele fala que é uma força irresistível. Agora vem aqui, 275. O poder e a consideração que o homem desfrutou sobre a terra dão-lhe supremacia no mundo dos espíritos? Pergunta bem simples, né? O poder que temos aqui, será que também vai permanecer na pátria espiritual? A resposta é a seguinte: não, porque os pequenos serão elevados e os grandes rebaixados. Lê os Salmos. Quer dizer, aqui é uma indicação para ler os Salmos, né? Porque os pequenos serão exaltados e os grandes rebaixados? Depende. As pessoas pegam tudo isso ao pé da letra. Se a pessoa é grande, é reconhecido, né, publicamente, é uma pessoa grande, rica, poderosa, mas é uma pessoa honesta, correta, humanitária, caridosa, é claro que o reino do céu não é pela colocação social que ela tinha, mas sim pela sua atitude. Da mesma forma, né, que aqueles que são pequenos, né, os que são pequenos serão elevados, sim, aqueles pequenos que cumpriram com a sua obrigação também. O que adianta ser pequeno e fazer uma porção de cagada? Vai ser elevado lá no céu? Claro que não, né, gente? Vamos parar para pensar sobre isso. Como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Como podemos entender, né? Elevação e rebaixamento. Ele vai explicar isso que eu falei aqui em cima antes. Não sabe que os espíritos pertencem a diferentes ordens segundo os seus méritos? Está vendo aqui? Méritos. Pois bem, o mal da terra pode estar na última categoria, entre os espíritos, ao passo que o seu servidor estará na primeira. Compreende isto? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será elevado, e quem se elevar será humilhado? Quer dizer, aquele que se humilhar será elevado, e aquele que se elevar será humilhado. É isso que eu falei antes. Aí você é grande, rico, poderoso, e vai querer se achar melhor do que os outros, vai querer se elevar. Certo? Vai chegar lá, vai ser humilhado, claro. E aquele que é humilde, certo? Vive servindo, lógico que ele será exaltado. Não independe da classe social, ok? Mas vamos lá. Geralmente a riqueza e essa exaltação, né, que as pessoas exaltam aquele cara,
por alguma coisa que ele tenha feito, acaba ele se deixando levar pela vaidade. Aí, meu amigo, aí o negócio fica complicado. Vamos lá. Aquele que foi grande na terra e se encontra inferiorizado entre os espíritos, experimenta com isso humilhação? Resposta: frequentemente muito grande. Sobretudo ser orgulhoso e invejoso. Vocês estão vendo? Pois é. Então você vê que até entre os ricos existe inveja, né? Pois é. O soldado, depois da batalha, reencontra seu general no mundo dos espíritos, reconhece-o ainda por seu superior? Ele já falou lá antes que não, né? São as perguntas bem infantil que Kardec fazia também, mas vamos lá. O título não é nada, a superioridade real é tudo. Aquilo que já falou lá em cima. Por isso que o Espírito foi bem claro aqui, já tinha falado sobre isso, não tem nada a ver uma coisa com outra. Os espíritos das diferentes ordens estão misturados? Resposta: sim e não. Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros. Eles se evitam ou se aproximam, segundo a analogia ou a antipatia dos seus sentimentos, como acontece entre vós. É tudo um mundo do qual o vosso é o reflexo obscuro. Os espíritos da mesma categoria reúnem-se por uma espécie de afinidade e formam grupos ou famílias de espíritos unidos pela simpatia e pelo objetivo que se propuseram. Os bons pelo desejo de fazer o bem, os maus pelo desejo de fazer o mal, pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de se encontrarem entre os que se lhe assemelham. Tal uma grande cidade, onde os homens de todas as categorias e de todas as condições se veem e se encontram, sem se confundirem, onde as sociedades se formam pela analogia de gostos, onde o vício e a virtude convivem sem se falarem. Quer dizer, é uma cópia daqui, né? Você gosta de beber? Você vai procurar um lugar que venda bebida, vai se reunir com aqueles que bebem. Você gosta de fumar? Da mesma forma. Você gosta de falar mal? Vai se juntar daqueles que falam mal. E assim vai. Então é a mesma coisa. Agora, não é porque eu estou bebendo no bar, o outro que não bebe vai passar em frente e vai me ver, mas não vai ficar comigo. Aí ele perdeu o tempo dele comigo. Ok? Então é mais ou menos. Vamos se entrever sim. Mas existem casos mais específicos. Ok? Ele está aqui falando de uma forma geral. Vamos lá, pergunta 279. Todos os espíritos têm reciprocamente acesso uns entre os outros? Olha bem, eu vou dizer para vocês, não li, até tirei da parte que vai responder. Livremente não. Aqueles que estão mais abaixo, inferiores, não podem ir até onde estão os superiores. Agora os superiores sim. Esses podem visitar os ambientes, né, onde estão os inferiores. Vamos lá a resposta. Os bons vão por toda parte, aquilo que eu falei. E é preciso que seja assim, para que possa exercer sua influência sobre os maus. Mas as regiões habitadas pelos bons estão interditadas aos espíritos imperfeitos, a fim de que estes não as perturbem com suas más paixões. É aquilo que eu falei, né? Pergunta: qual a natureza das relações entre os bons e os maus espíritos? Resposta: os bons empenham-se no combate das más inclinações dos outros, a fim de ajudá-los a subir. É uma missão. Pergunta 281. Por que os espíritos inferiores se comprazem em nos levar ao mal? Por que será, né? Vamos lá, resposta. Por inveja de não terem merecido estar entre os bons. Seu desejo é impedir, o quanto possam, os espíritos inexperientes de alcançarem o bem supremo. Querem que os outros experimentem aquilo que eles mesmos experimentam. Não vejo o mesmo entre vós? Vocês estão vendo que parece, não tem nada a ver, mas tem coisa a ver. Por exemplo, a gente às vezes não quer levar um colega, né, principalmente na adolescência, levar ele para beber, para fazer farra, não é assim que a gente faz? Às vezes o colega é um garoto educado, é uma criança legal, bacana, responsável, a gente não quer
pelo prazer de falar, viu, ele era um bobão, agora é da turma, tá bebendo com a gente, não quer atrair mais um número maior de simpatizantes das nossas vontades, dos nossos desequilíbrios. É mais ou menos a mesma coisa na vida espiritual. Pergunta, como os espíritos se comunicam entre si? Como é que eles se falam? Eles se veem e se compreendem. A palavra é uma coisa material, ou seja, aqui do corpo humano, né? É o reflexo do espírito, ou fluido universal, e estabelece entre eles uma comunicação constante. É o veículo da transmissão do pensamento, como para vós o ar é o veículo do som, uma espécie de telégrafo universal que liga todos os mundos e permite aos espíritos corresponderem-se de um mundo a outro. Mas isso acontece de um espírito comunicar com um espírito outro de outro mundo, espírito que já tem uma certa elevação moral, tá? Não são todos não, vamos lá. Podem os espíritos reciprocamente dissimularem seus pensamentos, podem se ocultar uns dos outros? Olha que interessante, né? Aqui a gente faz muito isso, né? O homem, nós aqui, pensamos uma coisa e falamos outra coisa. E enganamos, mentimos facilmente. Então, olha que pergunta interessante. Será que isso pode? Vamos ver. Eu tenho minha resposta já. Resposta. Não. Para eles tudo está descoberto, sobretudo aos que são perfeitos. Podem se distanciar, mas se veem sempre. Isto, entretanto, não é uma regra absoluta, pois certos espíritos podem muito bem tornar-se invisíveis para outros espíritos, se julgam fazê-lo. Veja bem, os espíritos superiores, eles podem ler nossos pensamentos e podem se esconder um dos outros. Mas o espírito inferior não consegue ler o pensamento do espírito superior, nem se esconder do espírito superior. Tá? Vamos lá. Pergunta 284. Como os espíritos que não têm mais corpo podem constatar sua individualidade e se distinguir dos outros seres espirituais que os cercam? Uma vez que não tem corpo, né? Como é que eles se distinguem? Resposta. Constatam sua individualidade pelo perispírito, que faz os seres distintos uns dos outros, como o corpo entre os homens. Então nós, espíritos, temos uma roupa chamada de perispírito. Quando morremos aqui na Terra, quando deixamos esse corpo, nós vamos para a pátria espiritual, levando o quê? Nosso perispírito, que é a roupa que vestimos. E essa roupa mantém o quê? A imagem do último corpo que habitamos. Vamos lá. Os espíritos se conhecem por terem coabitado a Terra. O filho reconhece o pai, o amigo, seu amigo. Conhece as pessoas que conviveram com ele aqui na Terra, quando chegaram na pátria espiritual? Resposta. Sim. E assim de geração a geração. Quer dizer, até as gerações anteriores, né? Que o filho de hoje pode ter sido pai na vida passada. Pergunta. Os espíritos se reconhecem por terem coabitado? Já perguntei isso, né? Vamos lá. Como os homens que se conheceram sobre a Terra se reconhecem no mundo dos espíritos? Já acabou de falar lá em cima. Vemos nossa vida passada e a lemos como num livro, vendo o passado de nossos amigos e de nossos inimigos. Vemos sua passagem da vida para a morte. A gente vê tudo, né? Depende do grau de elevação dos espíritos. Vamos lá. Pergunta 286. Vamos parar por aqui. Na pergunta 286. Que já estamos com quase meia hora de leitura e estudo. Ok? Aqui será então a 7ª parte. Ok? Então, meus irmãos, está aqui, nós estamos vendo que lemos aqui, é uma força irresistível do superior para o inferior, por isso que eu não acredito que existe algum poder semelhante ao poder de Deus que possa criar esse Javé, sei lá o quê. Tem pessoas que estão falando, está na escritura antiga. Meu amigo, eu não acredito em escritura antiga, não acredito em nada disso.
porque as escrituras antigas foram feitas por homens mais estúpidos do que somos. Se nós somos estúpidos, ainda acreditamos em estupidez, imagina naquela época quantos estúpidos nós éramos. Então nós éramos mais evoluídos do que somos agora, é isso que estamos falando? Então vamos fazer o maior esforço possível para voltar para o mundo primitivo, ou quase primitivo, que era o planeta Terra naquela época. E vamos ficar por lá, cara. Porque lá é que está a verdade, não é aqui não. Nem vai ser no futuro. Sabe, eu acho uma coisa tão estúpida, mas não quero ofender ninguém, nem te chamando ninguém de estúpido, não. Quem ouve isso fica parecendo... É estúpido para mim. Eu me sentiria estúpido, sinceramente, em acreditar que existe um outro Deus, co-criador, que criou o homem à sua semelhança, como ouviu uma pessoa falar. Se essa pessoa, por acaso, assistiu um dia esse vídeo meu, vai ficar até abolado comigo. Mas eu acho muito estupidez, me desculpe a minha sinceridade, eu acabo acumulando pessoas com raiva de mim. Eu acho que nós temos o direito de pensar, né, do jeito que quisermos pensar. Ele tem o direito de pensar do jeito que ele pensa, mas eu também tenho o direito de pensar do jeito que eu penso. Eu penso que as pessoas que pensam assim são estúpidas, agora elas pensam que eu sou estúpido. Então estamos um a um. Não estou me incomodando com isso. Agora, eu acreditar que Deus cria um ser, que esse ser, né, se eleva intelectualmente, chega ao ponto de poder criar também. E Deus permite, sabendo que esse ser irá criar, poderá não, irá criar seres para ele ter o prazer de comandar, de sacanear. Bem, então, meus amigos, nós estamos lascados mesmo, porque se essa for a verdade, que eu não acredito que seja, estamos lascados, porque não existe um Deus bom. Existe um Deus que criou essa coisa toda sem qualquer propósito bom. Eu não acredito nisso, ok? Acredito sim num poder maior que é Deus. Tudo aquilo que passamos, vem o espírito das trevas, vem o obsessor, pode vir o que for, meu amigo, fazer o mal que quiser comigo. Só vou passar se Deus permitir, ponto final. Não tem espírito ruim, não tem espírito das trevas, não tem Javé, não tem nada, amigo. Tá? Só vou passar aquilo que Deus permitir. Se Deus achar que é necessário para eu passar. E para isso acontecer, ainda tem que estar naquele padrão vibratório bem merda. Vocês estão entendendo? Desculpa, eu estou falando bem direto, falando alguns palavrões, que às vezes é assim que a gente consegue despertar. Tá entendendo? Eu acho absurdo. Mas as pessoas acreditam. Conforme acreditam uma porção de coisa. Vocês estão entendendo? Eu não acredito que exista a menor possibilidade. Eu sei o que Deus... Eu não sei o que Deus é, mas sei aquilo que ele não pode ser. Eu acredito que existe um Deus criador do universo. É a coisa mais estúpida alguém duvidar disso. Eu acho que quem duvida disso também é um estúpido. Porra, quem criou tudo que existe? Hoje a ciência já tem uma noção melhor do que seja o universo. Ela não tem a menor condição de compreender o universo todo. Mas já sabe que existe esse universo, que ele foi feito por quem? Ah, foi um homem velho sentado de barba, sentou, vou fazer aqui, misturar isso aqui, eu vou fazer essa porra aqui. É outra estupidez. Essa força maior não é um homem, não é mulher, é uma energia. E tanto é que nós somos o quê? Energia também. Assim somos, Deus nos criou, imagem e semelhança. Energia que somos, essência divina. Certo? Com um poder desse, enorme, ele permitiria alguma injustiça? Então ele nos criou, vai lá que se dane vocês. Porra, nós quando criamos nossos filhos, não cuidamos deles, não protegemos deles de todos, com todos os cuidados para não nada de ruim aconteça a ele, e nós não somos bons, porra. Ah, eu tenho um filho só. Porra, se tiver 10 filhos, vai fazer o mesmo pelos 10. Agora, vocês acham que existe a possibilidade de um pai, né, pai e mãe, quando eu falo pai, quero falar dos dois, abandonar um filho recém-nascido na rua? Você vai ver isso sim. Claro que viu, mas quem foi que fez isso? Foi um péssimo pai ou uma péssima mãe? Então Deus é um péssimo Deus que abandona um filho aqui, outro acolá? Não, esse eu vou criar, esse eu não vou, esse eu vou proteger, esse eu quero que ele se dane, é assim? Não, não somos, Deus não é assim. Se os seres humanos normais não fazem isso com as suas crias, como é que Deus poderia fazer com um dos seus filhos? Sabendo que nós vamos passar por várias tribulações, sabendo que nós nascemos simples e ignorantes. Porra, qual pai e mãe, um filho acaba de nascer,
Qual pai e mãe falaria para o seu filho, olha, eu sei que você não fala, mas se vira aí, aprende a falar, aprende a se vestir, vai andar, vai aprender, vai se virar sozinho. Qual pai e mãe cometeria essa estupidez? Acho que ninguém. Então parece que quando Deus, né, na minha visão, você tivesse essa possibilidade desse Javé vir aqui criar, fazer essa porrada de cagada, e o cara que criou tudo aí deixar pra lá, meu amigo, então esquece Deus. O mundo é realmente uma bagunça que não tem nem nome. Nem gosto de falar o nome que eu poderia denominar se Deus fosse assim. Ok? Então eu não acredito e falo para vocês, não acreditem em nada, certo? Não se trata aqui de religião espírita, não. Se trata de uma consciência. Nós somos de uma consciência que viemos de alguma consciência. Se eu não sou bom, mas quero ser, imagina a grandeza de vontade dessa consciência que me criou. Ok? Então essa consciência só pode querer o bem de todos nós, principalmente a justiça. Nada ocorre com ninguém que seja injusto. Ok? E outra coisa, ninguém passa por dificuldade por castigo, mas sim por escolhas. Nós pedimos para nascer pobre, aleijado, mutilado, cego, surdo, pobre, fudido. Nós é que pedimos. Só que quando chega aqui a gente esquece daquilo que pedimos, claro. É necessário. Ok? Então fica aqui a dica para vocês. Desculpe eu colocar tudo isso aqui para vocês. É meu ponto de vista para que possamos refletir um pouco mais. Certo? E queria agradecer, principalmente aqueles que estão chegando pela primeira vez aqui, pedir que se inscrevam no canal e dê aquele like de joinha. Eu sei que a maioria nem dá aquele like de joinha porque acaba se esquecendo, né, de dar no final do vídeo. Mas não se esqueçam não, porque vai ajudar as pessoas. Muito obrigado e até a próxima. Fui!